Bom dia. Bom dia. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença, ela se manifesta de maneira bem lenta e logo após a infecção do organismo com o vírus HIV. Esse vírus, ele vai atingir principalmente as células de defesa do organismo e por isso ele vai ficar bem enfraquecido e bastante vulnerável às agressões externas. Bom, a AIDS ela se apresenta de maneira diferente em todos os casos, podendo aparecer sintomas discretos como febres, dores de cabeça, dores no corpo, dores musculares, entre outros. Depois, na progressão dessas doenças, o indivíduo passa a ser mais vulnerável a doenças oportunistas como cânceres, tuberculose, entre outros. E são geralmente essas que vão levar o paciente ou o indivíduo a óbito. O HIV é um vírus pertencente à família Retroviridae. Esse vírus tem um período de incubação longo, até o aparecimento dos principais sintomas. E ao entrar no organismo humano, age no interior das células do sistema imunológico, que são responsáveis pela defesa do corpo principalmente. Ao penetrar na célula, o HIV tem a capacidade de se multiplicar usando o DNA da célula afetada. Assim que se multiplica, os novos vírus rompem a membrana da célula, destruindo-a e caem na corrente sanguínea em busca de novas células suscetíveis para que novas partículas virais sejam formadas. Em função disso, as células de defesa do organismo começam a trabalhar com menor eficiência, deixando o organismo mais vulnerável. Após a infecção com o vírus, os primeiros sintomas podem demorar semanas para serem observados. Os sintomas típicos da AIDS são diarreia persistente, dores de cabeça, contrações abdominais, febre, falta de coordenação, náuseas, vômitos, fadiga extrema, perda de peso. Existem algumas manifestações bucais, como candidíase, doenças periodontais, leucoplasia pilosa, herpes simples, papiloma, lesões aftoides, sarcoma de Kaposi, carcinoma epidermoide. Apesar da AIDS ser uma doença que ainda não tem cura, existe tratamento eficiente com medicamentos que controlam a doença. Pessoas portadoras do vírus HIV devem procurar ajuda médica, tentar conhecer a doença e jamais perder a esperança, afinal, a medicina evolui a cada dia. Nunca esquecer de tomar os devidos cuidados para que a transmissão seja evitada. A AIDS pode ser transmitida pelo contato sexual, através da transfusão de sangue, por meio da mãe durante a gestação e a amamentação, ou pelo uso de seringas e agulhas contaminadas. A AIDS não se pega, compartilhando os mesmos copos ou talheres, dormindo na mesma cama, Beijando ou abraçando, muito menos com aperto de mão. Entrevistaremos agora Maria Fernanda, que é portadora do vírus da AIDS, junto ao seu namorado Luiz. Oi, Fernanda, como você adquiriu o vírus da AIDS? eu queria muito fazer uma tatuagem e não procurei saber se o tatuador trabalhava com materiais descartáveis ou não. Aí eu peguei o vírus da AIDS fazendo a tatuagem. Quais os cuidados tomados durante a relação sexual? Nós sempre fazemos sexo com camisinha. Você, Luiz, quando descobriu que a sua namorada tinha AIDS, provocou alguma mudança no relacionamento? Ah, sim, mudanças ocorreram. Só que eu procurei saber sobre o assunto e eu me adaptei ao modo de vida dela. Como você descobriu que era portadora do vírus da AIDS? Depois de algum tempo eu comecei a passar mal, tava tendo febre. Aí eu resolvi ir no médico. Chegando lá, eu fiz bastante exame, aí pelos resultados, ele concluiu que eu tava com o vírus do HIV. Muito bem, obrigada.
Segundo o Boletim Epidemiológico do Estado de São Paulo, até 1998 foi observado considerável crescimento da incidência da doença. Porém, após esse ano, houve um declínio progressivo. No início da epidemia, havia um número muito maior de casos entre os homens, mas, progressivamente, os casos entre as mulheres vêm aumentando. Os casos de AIDS por faixa etária apontam maior frequência nos indivíduos de 30 a 39 anos. Como forma de transmissão, os casos de AIDS em adultos continuam a ocorrer. Em sua grande maioria, por transmissão sexual, com uma proporção de 2/3 de heterossexuais e de 1/3 de homossexuais. A transmissão por via sanguínea ocorreu basicamente por uso de drogas injetáveis, que vem apresentando uma importante diminuição desde o início da década de 90. Vamos exibir agora uma entrevista. Estamos aqui com o Roberto e o Luciano, usuários de drogas injetáveis e portadores do vírus da AIDS. Oi, boa tarde. Boa tarde. Faz quanto tempo que vocês usam droga? Eu acho que faz mais ou menos... Acho que faz uns 10 anos já. Isso, uns 10 anos. Tá, vocês acham que a droga que levou vocês a terem a doença? Não, no meu caso, com certeza não foi, porque minha mãe tinha AIDS e eu acho que é por esse motivo que eu adquiri a doença. No meu caso foi porque a gente um dia se descuidou e compartilhou a mesma seringa. Entendi. E vocês notaram alguma mudança no corpo de vocês para procurarem um médico? Algum tempo atrás eu notei umas manchas brancas na minha boca, daí eu procurei um dentista. Sim. E foi ele que me encaminhou a procurar uma ajuda médica. Ah, tá, entendi. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela compreensão de vocês. Voltamos ao estúdio. Muitas pessoas que vivem com AIDS sentem-se agredidas por mensagens na televisão, revista ou em campanhas. A sociedade geral deve estar bem atenta aos riscos e principalmente bem informada sobre os meios de prevenção. Nunca se deve rejeitar um convívio íntimo ou social com os portadores da doença AIDS. Não podemos também abordar única e exclusivamente a responsabilidade do homem no uso da camisinha. As mulheres não devem ser tratadas como uma população incapaz de adotar medidas de sexo seguro. Não se pode ignorar a capacidade de autonomia e o direito das mulheres de negociar o uso da camisinha com o parceiro, ou de elas mesmas usarem preservativo feminino, já disponível na rede pública de saúde. A AIDS e o mundo. No ano de 2007, a população mundial era de 6,6 bilhões de pessoas. Desse total, estimava-se que 33 milhões de pessoas eram portadoras do vírus HIV. Como é possível observar neste mapa, as regiões onde a incidência de AIDS em adultos supera 1/4 da população total são principalmente regiões subdesenvolvidas, como a do continente africano, principalmente na região subsaariana. O Brasil possui 1/3 de todas as pessoas que vivem com HIV na América Latina, que são 620 mil pessoas. Segundo o Boletim Epidemiológico Brasileiro, do ano de 2002 a 2007, verificou-se que 90% das pessoas soropositivas que moravam na região sudeste continuaram vivas, enquanto no norte o percentual caiu para 78%. No primeiro ano observado, 3% das pessoas com HIV foram a óbito na região sudeste, enquanto no norte a taxa subiu para 14%, sendo a média brasileira de mortalidade pelo vírus HIV de 6%. Isso nos faz concluir que mesmo a AIDS sendo uma doença que não escolhe nem sexo, nem classe e nem cor, nos países e regiões mais desenvolvidas, o controle da mortalidade é maior, com melhores serviços oferecidos a esses pacientes na área da saúde.